Olha, é impressionante, impressionante mesmo, como é que você consegue ser alguém tão relaxado, uma pessoa tão sem noção, porque eu tenho certeza que hoje é sexta-feira e você ainda não fez os cálculos necessários para saber quanto que de CO2 você vai emitir apenas nesse próximo final de semana. Provavelmente eu estou certo, mas você nem sabia que tinha que fazer esse tipo de conta, né? Você nem sabe se isso hoje em dia isso é importante ou não. Qual a importância disso? Pois eu vou já te falando alguma coisa que isso será provavelmente a commodity mais importante neste século em que nós estamos vivendo. Gases do efeito estufa, CO2, já estão sendo comercializados, os valores são assombrosos, o mercado está aí para a gente poder entender. O Brasil provavelmente no próximo ano vai entrar, vai regulamentar esse mercado e você tem que estar preparado porque você é uma pessoa que muito provavelmente em algum momento da sua vida vai ter que ou pagar alguma taxa relacionada a isso ou compensar algum tipo de emissão que você esteja fazendo apenas por conta da tua existência. Então, nesses próximos 3 episódios, vamos falar um pouco sobre créditos de carbono, mercado de carbono, carbono de compensação, sobre um monte de coisas. Então, sem demorar mais, episódio 3, será mesmo que os gases do efeito estufa serão a principal commodity global? Será que isso é fake? Ou será que isso é green? Bom, gente, episódio 3, quero agradecer imensamente as palavras que recebi pelo episódio 2. Se você ainda não viu o episódio 2, corre lá, que eu falo um pouco sobre esse assunto um pouco espinhoso, né, da criação de espécies exóticas aí nas águas da Amazônia, nas águas do estado do Pará. Agradeço as pessoas que deixaram seus comentários. Espero que sempre estejamos aqui conversando sobre assuntos relevantes e científicos, porque esse canal foi realmente criado para isso. Mas esse episódio 3 é um episódio especial porque pelos próximos 3 episódios, e aí já prometo a vocês que vou liberá-los em sequência, esse é o primeiro episódio dessa série aí de carbono, vou liberar ele hoje ainda, hoje é sexta-feira, amanhã, no sábado, nós teremos um segundo episódio, no caso, episódio 4, que é sobre os diferentes mercados globais do carbono, e o episódio 5, que eu prometo liberar no domingo, será para apresentar projetos de créditos de carbono aqui no Brasil e essa nova lei que está para ser assinada, está para ser promulgada, aprovada e promulgada no Brasília. Então falaremos aí, né, até porque o assunto também ele é muito extenso, então teremos aí 3 episódios para conversar sobre isso. Então, sem demorar mais, a gente vai começar agora a falar sobre o que é esse mercado de carbono, que nada mais é do que algo que permite a investidores, ou seja, nós, pessoas físicas, também podemos fazer parte desse mercado, e eu vou comentar um pouco sobre isso. Permite a investidores e corporações, grandes corporações ou pequenas, que comercializem ou troquem seus créditos por dinheiro ou por redução nas suas próprias pegadas de carbono. A gente vai falar um pouco mais na frente também, ainda nesse episódio, sobre o que é uma pegada de carbono. Esse mercado, ele tende, o objetivo principal dele é o quê? Ajudar o planeta a cumprir com as suas metas globais de redução das emissões de gases do efeito estufa estabelecidas pelo Acordo de Paris, que é um acordo global, foi assinado em 2015, que, por conta desse acordo, que estabeleceu essas metas, né, os países assinaram esse acordo, onde foi estabelecido metas para a redução dessas emissões e para que a temperatura do planeta não suba mais do que 2 graus Celsius em relação aos níveis que o planeta apresentava ainda nos períodos pré-industriais, mais ou menos ali no século XIX.
ou seja, essa obrigatoriedade dos países em reduzir as suas próprias emissões é que gerou a necessidade, criou a oportunidade financeira, a oportunidade de mercado de você poder comercializar, vender ou comprar, vender hoje, vender amanhã, guardar, produzir esse crédito, guardar para vender amanhã, se for o caso, dessas questões de comercializações relacionadas aos créditos de carbono. Então, o que é o crédito de carbono em si? Tá? Então, quando a gente fala sobre crédito de carbono, cada crédito equivale a 1 tonelada métrica de CO2 equivalente, de CO2 emitido. E aí, nesse CO2 emitido equivalente, eu consigo englobar aí vários dos gases do efeito estufa. Ok? Ou seja, então, para a gente não se alongar muito nisso, um crédito equivale a 1 tonelada de gás emitido. Tá? E quais os mecanismos que os países têm feito para poder reduzir as suas emissões por conta da assinatura desse compromisso que foi feito em 2015 no Acordo de Paris? Existem duas atualmente, né? E aí essas ferramentas elas podem acontecer ao mesmo tempo em alguns países, ou alguns países escolhem ou uma ou outra ferramenta, mas até agora, no mundo inteiro, a gente vai ver um pouco sobre cada uma dessas ferramentas. E, na verdade, a gente pode agrupar em basicamente dois campos. Ferramentas compulsórias, ou seja, o governo te obrigando a fazer algo, te obrigando ou te incentivando a fazer algo. Isso é de um lado. Ou seja, existem ações compulsórias e existe o mercado voluntário. Mas vamos começar a falar sobre essas ferramentas compulsórias aí, essas ações compulsórias ditadas e organizadas pelos estados, pelos países. Dentro dessas ferramentas compulsórias, nós temos a taxa do carbono. E aqui, gente, vocês, por favor, me permitam aí a usar termos em inglês, porque como nós não temos ainda regramentos específicos para o nosso país, e esse mercado é um mercado global, então muitos desses termos eles são muitas das vezes mais conhecidos e mais facilmente entendidos se forem conjuntamente na tradução em português, se eles também forem utilizados, se utilizar os termos em inglês para poder a gente saber de que forma as ferramentas estão acontecendo nos mais determinados países. Então, sistema de taxação de carbono, o sistema Carbon Tax e os sistemas de Carbon Credits ou Carbon Allowances, que no caso são os créditos de carbono ou permissão de carbono. Quando as ferramentas são compulsórias, eu vou ter basicamente esses dois formatos aí, onde o governo vai estar policiando essa questão de redução e de emissão, ou por meio de taxação, de imposto propriamente dito, ou pelo meio da emissão desses créditos. O que seria essa taxação do carbono, essa taxa do carbono? É uma taxa governamental atrelada às emissões desses gases do efeito estufa. Em locais, em países, ok, onde existe esse sistema de taxação, o valor da tonelada do CO2 emitido é ditado pelo país. Ok? Então o país ele fica automaticamente livre aí para poder precificar, para poder colocar um valor sobre a taxa da tonelada do CO2 emitido. Nesses sistemas, nesses países que adotam exclusivamente o sistema de taxação de carbono, vai existir uma relação de custo-benefício do gestor da empresa. Ok? Por quê? Se ele sabe que a empresa dele emite uma quantidade específica de CO2 por ano e ele sabe o valor da taxa, então, para que ele possa reduzir essas emissões, provavelmente ele vai ter que fazer algum tipo de investimento, vai ter que comprar um maquinário novo, vai ter que fazer algum tipo de programa novo dentro da empresa dele, ou seja, vai ter que gastar
do próprio bolso para poder reduzir essas emissões ou mesmo diminuir, zerar emissões de CO2 em algum dos compartimentos do negócio da companhia dele. Então sempre vai haver aquela pergunta do gestor que o gestor vai ter que fazer para si mesmo dentro da gestão do negócio. A gente diminui as próprias emissões da nossa companhia por meio de investimentos que a gente vai fazer, ou seja, a gente vai ter que gastar para poder diminuir as emissões de gases do efeito estufa, do IGES, ou a gente prefere pagar as taxas do governo, ou seja, as taxas, é melhor a gente emitir os gases e pagar as taxas, porque as taxas seriam mais baratas do que fazer o investimento para reduzir essa emissão dos gases de efeito estufa. Então, sempre vai haver essa questão aí de custo-benefício e o governo vai ter que colocar valores aí elevados para a tonelada de carbono, porque senão ninguém vai fazer nenhum tipo de melhoria, né, nessas questões buscando uma redução da emissão, e as companhias, as pessoas vão sempre preferir o pagamento das taxas, né? Então, nesses países que adotam esse tipo de sistema, a taxa tem que ser uma taxa elevada. Vou trazer algumas particularidades no episódio seguinte, mas apenas a título de exemplo, no Uruguai, que é o país onde apresenta a taxa mais elevada, a tonelada do CO2 emitido custa $147. E vocês vão ver aqui mais na frente que isso é quase o triplo do preço médio pago nos sistemas Cap and Trade. O que são esses sistemas Cap and Trade? Esses sistemas Cap and Trade usam essas permissões. São os sistemas ETS. Já, se vocês não quiserem utilizar os nomes em inglês, vocês podem simplesmente utilizar sistemas ETS, que é justamente essa questão dos créditos de carbono em si. Então você tem uma companhia, o governo ele vai te dar uma permissão de você emitir certa quantidade de carbono por ano, ou ele vai te dar esses créditos, ou você vai ter que comprá-los. Isso depende de país a país. No próximo episódio a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Então, digamos que o governo te deu permissão para você emitir 1.000 toneladas, no caso, 1.000 créditos de carbono aí em um ano. E você só emitiu 900, porque você melhorou seus processos, você comprou maquinários mais eficientes, mais novos, você mudou a matriz energética do teu negócio. Isso fez com que você conseguisse reduzir a tua quantidade de emissão de CO2 e você ficou com esses 100 créditos aí na mão, que você não usou. O governo vai pedir de volta? Não, vai ficar com você. E aí você pode agir das duas formas. Ou você pode vender para o teu vizinho, para a companhia interessada, que no caso não está conseguindo ser tão eficiente nessa questão de redução das emissões como a tua companhia está conseguindo, ou você pode guardar, esperando que esse valor, que hoje digamos que seja de 50, que no caso é a média mais ou menos mundial, $50 por tonelada, que no ano que vem vai ser 60, vai ser 70, vai ser 80, ou seja, você pode vender no agora, ou você pode vender no futuro, vender para o mercado futuro, esperando que aquilo daqui a algum tempo vá se valorizar. Então, esse sistema Cap and Trade, no caso, o que é o Cap and Trade? Cap é o teto, é o limite. Você tem um limite de emissão, você tem uma quantidade X de carbono que o governo te autorizou a emitir. Se você chegou ao teto, para você continuar emitindo, você tem que comprar créditos. Se você não chegou ao teto, você pode vender agora ou no futuro. E esse valor dos créditos ou das permissões são regulados por oferta e demanda. Quem não conseguiu ficar dentro do estipulado, dentro do limite, dentro do teto de emissões estipulado pelo governo e não comprar os créditos, tende a ser penalizado pelo governo, de alguma forma, ou de várias formas. Os governos têm vários mecanismos aí de penalidade,
E, além disso, fica com uma imagem arranhada no mercado. Fica com uma imagem de empresa poluidora, de empresa que não é ambientalmente amigável. E as empresas não querem mais isso. Antigamente, as empresas não se importavam muito com isso. Mas como hoje em dia, como todas as grandes corporações têm papéis na Bolsa de Valores, qualquer tipo de ação, principalmente ações ambientais, ambientalmente favoráveis e amigáveis, isso também vai interferir no valor dos papéis, positivo ou negativamente, no valor dos papéis dessa empresa nas bolsas de valores, ou seja, no valor propriamente dito de mercado que a empresa possui. E por conta que nenhuma empresa quer ficar com as imagens arranhadas, é que surgiu o mercado voluntário. Então, apenas fazendo aí um rápido resumo, nós temos ações compulsórias, ferramentas compulsórias, que são a questão da taxação e a questão do sistema cap and trade, e nós temos o mercado voluntário. O que o mercado voluntário vai te proporcionar? Ou seja, são ações ambientalmente amigáveis, são empresas que querem passar uma imagem melhor para a sociedade. Porque, pensem comigo, se a tua companhia, digamos, você tem uma companhia na China que a função dela é gerar energia por conta da queima de carvão. Provavelmente você não vai ter uma condição a longo prazo de reduzir muito a questão das emissões de CO2. Né? Então, como é que você conseguiria, digamos, entrar nesse sistema cap and trade? Impossível, né? Porque para você entrar no sistema cap and trade, no sistema ETS, você tem que reduzir as suas emissões para poder ter créditos, para poder negociar. Se a natureza do teu empreendimento não permite isso, então você tem que compensar essas emissões, já que não dá para reduzir, você tem que compensar essas emissões de alguma forma. E partindo do princípio em que vivemos em um único planeta, em que a atmosfera é a mesma para ricos e pobres, para desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós temos esse mercado voluntário, onde se criam coisas chamadas carbon offsets, que são os créditos de compensação de carbono. Ou seja, empresas financiam projetos ambientalmente sustentáveis, seja para gerar, digamos, energia de uma forma mais eficiente, ou seja, para sequestrar mesmo carbono da atmosfera. Existem formas diferentes de você fazer essas compensações, mas você pode fazer compensações, tá? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e essas compensações vão te dar créditos que muitas das vezes você pode até, inclusive, vender esses créditos, mas como é um mercado voluntário, então isso também tem muito a ver com oferta e demanda. Mas muito mais do que você ter créditos de compensação disponíveis para venda, é você ter companhias atreladas com ações de compensação. Apenas um exemplo. A Shell, em 2021, anunciou ações para compensar, por meio de projetos, a 120 milhões de toneladas de CO2 emitidos equivalentes até 2030. Ou seja, a Shell ela quer diminuir o que a gente chamou no início do episódio de pegadas, é o carbon footprints, que no caso são as pegadas de carbono, tudo aquilo que você emitiu em um ano, em um evento, por um indivíduo, por uma organização, digamos, por um voo de uma companhia aérea, quanto aquele voo daquela companhia aérea emitiu. Né? Então aquilo ali é a pegada, é o rastro de CO2 que foi deixado na atmosfera. Então, ações como essa da Shell, que objetivam compensar por meio de apoio a projetos, né, até 120 milhões de toneladas de CO2, é uma forma de você reduzir a tua pegada, o teu rastro, né, de CO2 aí para a atmosfera, através de uma ação voluntária. E como é que esses mercados estão? Né? Mercados mundiais estão, então eu vou passar aqui muito rapidamente por algumas questões relacionadas a valores, apenas para deixar já um gostinho
para o episódio 4, onde eu vou falar especificamente de situações mais detalhadas dos mercados em si. Os valores das permissões apenas no ano de 2021 no mercado europeu, que é o maior mercado hoje em dia, ETS, que é o sistema Cap and Trade, né, esse comércio aí de compra e venda de crédito de carbono, apenas no ano de 2021, os valores dos créditos eles aumentaram 150%. No estado da Califórnia, que faz parte dos Estados Unidos, né, foi também no ano de 2021, houve um aumento de 80%. Existe um índice chamado índice Crenshaw, que reúne um mix dessas permissões futuras aí dos 4 maiores mercados do mundo, que são o mercado europeu, 2 mercados, né, de Cap and Trade nos Estados Unidos e o mercado Cap and Trade do Reino Unido. Ele demonstra atualmente um valor referencial de 51,5 dólares por cada tonelada de carbono. Então, basicamente, hoje o valor, assim, numa média meio que global, é esse, 51 dólares, né, no ano de 2022. No Uruguai e na Colômbia, tá, onde existem ainda mecanismos diferentes, tá, como é o mecanismo, no caso, da taxação do carbono, na Colômbia, esse valor do CO2 ele fica quase que em 150 dólares a tonelada. Então o valor também vai depender muito de uma questão nacional. Então quem vai se preparar, e aí já pegando também o gancho para o terceiro episódio, porque até então a gente não sabe como é que o Brasil vai se colocar nessa situação, se ele vai partir para o mercado Cap and Trade, se ele vai partir para o mercado de taxação de carbono, ou se vai haver uma junção dos 2 mercados aqui no Brasil, mas que muito provavelmente vai ser o mercado Cap and Trade. Então a gente já tem aí uma noção de que 50 dólares, se for Cap and Trade, como vai custar aqui no Brasil, né, a tonelada do CO2, mas na América do Sul a gente já tem aí uma experiência, pelo menos no Uruguai. Na Colômbia a questão da precificação da tonelada, isso vai depender muito de algumas situações, de onde fica a indústria. Vou falar sobre algumas coisas sobre isso mais no próximo episódio. Mas na América do Sul o preço já é basicamente o triplo. E isso tende a aumentar por conta dessas metas nacionais que precisam ser atingidas, principalmente até o ano de 2030, que é a primeira barreira, primeiro período ali de metas a serem atingidas é no ano de 2030, que foi estabelecido lá pelo Acordo de Paris. Tá? Quanto é atualmente o tamanho desse mercado? Esse mercado futuro de carbono, atualmente, ele está gerando, ele está movimentando algo em torno de 700 bilhões de dólares. No caso, operou no último ano de 2021 700 bilhões de dólares apenas de transações relacionadas a créditos de carbono. E apenas no ano passado foi que a China começou a operar nesses mercados, operar esse mercado de permissão, que no caso é o mercado de Cap and Trade. E provavelmente, como ela responde por quase que 30% das emissões de CO2, então somente agora é que o maior mercado de crédito de carbono do mundo é que vai entrar em operação. Então, essa questão dos mercados de crédito de carbono como um todo ainda vão crescer muito, ainda vão gerar muitos negócios e é urgente que você se perceba e conheça um pouco mais sobre isso. Não só para diminuir as pegadas, as tuas próprias pegadas, o rastro que você deixa de CO2 todo dia na atmosfera apenas por conta da tua existência, como também de uma forma que você consiga pensar no teu futuro, no futuro dos teus filhos, seja para deixar para eles um planeta muito mais ameno em relação à temperatura, e seja para que você possa investir, ganhar dinheiro e, quem sabe, deixar uma herança
aí, quem sabe, né, uma herança futura em gases do efeito estufa, em créditos e gases do efeito estufa. E é isso, agora vocês são especialistas em carbon tax, carbon credits, carbon allowances, carbon markets. Jamais se esqueçam disso. Somos especialistas nisso e já estamos nesse mercado, estamos preparados para o que der e vier. Para o nosso futuro. O futuro tem a ver com isso. O futuro tem a ver com carbono, vendendo, comprando ou removendo. Tchau.